Olha aqui, pessoal. Tô com a bobina principal já colocada a primeira, ó. Então tá aqui dentro. Vamos ver aqui, ó. Passe 6, 8, 10 e 12. Resta agora no nosso estator agora, ó, apenas dois canais desse lado, que vai ser o passe 10. Na verdade, o passe 12 e o 10. E dois desse outro. Tá vendo? Então vocês veem que eu já usei praticamente todos os canais, o resto desses dois. Não coloquei ainda a bobina principal desse lado aqui, ó. Tá vendo? Então a bobina principal desse lado ainda falta todos os três passes. Na verdade os quatro, né? Passe 6, 8, 10, 12. Falta todo o conjunto de bobina desse lado aqui. Desse lado de lá já está colocado. Colocado um auxiliar, a segunda. Uma principal, falta a outra principal. Aqui eu já tenho meus terminais dessa bobina principal última que eu coloquei, ó. Aqui tá fácil de eu conhecer porque eles são dois fios, então sai dois fiozinhos junto. Eu posso dar uma unidazinha aqui para ele não se separar, para sempre estar identificado. Mas não tem problema. Aqui eu tenho os terminais da auxiliar, eu dobrei para não ficar atrapalhando na colocação das outras. 1, 2, 3, 4. Início e fim dessa bobina e início e fim dessa outra. Então 4 terminais da auxiliar, 2 da principal. Quando eu colocar o outro conjunto da principal, vai sobrar mais dois terminais. Então vai ser dois terminais da principal desse lado, dois do outro, dois da auxiliar desse e dois desse outro. 8 terminais para me fazer os fechamentos. Os fechamentos vão ser coisas simples. É o que eu mostrei a vocês já até um pouco antes. Fecha encruzilhando um com o outro. Esses aí já isola, deixa fechadinho. Vai sobrar os terminais para fechar principal com auxiliar. No caso, quando eu fechar aqui, vai terminar dois terminais da principal somente. Eu vou unir uma com a outra, na verdade. Vai fazer aquele fechamento que eu mostrei a vocês. No caso da auxiliar, eu deixei o terminal esquerdo para o capacitor. O terminal direito eu fechei com o esquerdo da outra bobina daqui de baixo. E sobrou no terminal direito da auxiliar. No caso da bobina auxiliar, terminou. Vai ficar, na verdade, apenas dois terminais. Um na esquerda, que será o para o capacitor. Um na direita para me fechar com a bobina principal. A principal vai ser a mesma coisa. Quando eu colocar as bobinas vão ter quatro terminais. Eu vou de acordo com o esquema que nós tirou anteriormente. Qualquer coisa vocês recapitula ele, dá uma voltadazinha lá. Quando nós tiramos o esquema elétrico, o modo de ligação que estava e que eu vou fazer do mesmo modo, vou fechar a principal do mesmo jeito, um lado com o outro. Vai sobrar um lado da principal desse lado, eu não me lembro 100% se seja, mas que tanto faz. De qualquer modo sobra um lado da principal, que eu vou fechar com o que terminou sobrando da auxiliar aqui embaixo. Fecho um com o outro, puxo um terminal aqui que será meu comum. Desse lado de cá, o outro lado da principal vai ser o linha, que vai ser fechado com um terminal na verdade, saída para o capacitor que vai estar alimentando essa bobina. Então, no caso, essa bobina vai ser alimentada pelo capacitor. O linha aqui vai ser alimentado pela rede elétrica, mais um cabinho que vai sair para ligar o capacitor. Eu poderia deixar 4 fios saindo para fora desse motor, para mim ter a opção de, caso eu queira inverter a rotação, não mexer com ligação mais desse motor. Mas eu vou deixar aqui nem estava o fechamento. Eu vou ver aqui se eu deixo ele só com 3 ou com 4. Eu gosto de deixar com 4, porque às vezes por algum motivo eu errei na ligação desse motor e a rotação ficou invertida. E esse motor aqui em questão não pode trabalhar com a rotação invertida de jeito algum, que tem a hélice que faz a sucção da água. Então tenha o sentido correto. Se caso acontecer isso, eu vou ter que abrir novamente o motor, vir aqui nos fechamentos e fazer essa mudança aqui, que seria o que? Esse terminal da auxiliar estava entrando no capacitor, era. Então vou mudar agora, vou trazer o capacitor para o lado de cá. Tira o capacitor dessa auxiliar, traz para esse. Que era o outro terminal da auxiliar que eu fechei com a principal. No caso de eu deixando os terminais para fora, então eu deixaria esse cabinho para fora, para o capacitor. E também deixaria o outro cabinho da auxiliar como opção, se eu quisesse usar ele para capacitor, estaria ele exposto na parte de fora, onde eu também poderia ligar o capacitor ou nesse. E fechar esse lado da auxiliar com a principal ou esse lado. Então eu teria como inverter o sistema do motor, não na questão dos motores que a bobina auxiliar e principal são idênticas. Esse não é nosso caso. Você vê que a principal tem o dobro de bitola de fio em comparação à minha auxiliar. Então aqui já certeza ser diferente.
quando as bobinas auxiliar e principal são idênticas, sendo na questão de bitola e quantidade de espiras, então eu tenho como vir aqui no meu motor, por exemplo, e trazer a alimentação que está nesse lado aqui do capacitor, tirar ela daqui e trago para o lado de cá. Então eu alterno a minha bobina principal e auxiliar, tanto faz a que eu quiser usar como principal, dá no mesmo. Por quê? Porque são idênticas. Eu fiz até vídeo anteriormente explicando isso. Motores que não aceitam você fazer esse tipo de inversão, tirando a alimentação de um lado do capacitor, jogando para o outro. No caso do motor da máquina de lavar, aceita. Por quê? Porque ele já é projetado para isso. Trabalhar com inversão, tanto faz um lado, o outro vai trabalhar do mesmo jeito. Então, pessoal, aqui eu vou colocar o outro conjunto. Vou estar mostrando no finalzinho os fechamentos já todo exposto aqui para nós ter noção de como é que é isso tudo que eu tenho falado até agora. Vocês talvez não entenderam ainda 100%, alguns sim, outros não, então deve estar com muita curiosidade, mas é detalhe. Quando tiver os terminalzinhos tudo pronto aqui, eu vou mostrar a vocês bem detalhadozinho para que não fiquem dúvidas. Esclarecendo mais uma vez, vejam que eu sempre estou batendo nessa tecla. Esse motor é de 2 polos. Um polo da principal coloquei, falta colocar o outro. Tem os 2 polos da auxiliar já colocado. No caso do nosso motor de tanquinho e máquina de lavar são 4 polos. Então teriam mais 2 conjuntos de bobinas. Só que 4 polos, esses são 2 polos com 4 passes. E o nosso motor de máquina de lavar de tanquinho são 4 polos com 2 passes. Passe 6, passe 4. Então ficamos aqui com mais esse conteúdo. Aguardem o vídeo seguinte aí, observa detalhes. Olha aí, pessoal, eu quero mostrar aqui um detalhezinho a vocês. Isso aqui é bem interessante, viu? Preste atenção. Eu já coloquei o segundo grupo das bobinas auxiliares, falta eu colocar a principal. Então nós vemos aqui que eu tenho 4 terminais. Eu tenho 2 desse lado e 2 desse. Que nem eu falei anteriormente, tem uma bobina aqui que eu acabei de colocar, porém eu não organizei ela ainda no local dela. Tá só encaixada. Ela tá só encaixada na base dela com os isolantezinhos ali por dentro, que é para ela não sair de dentro dos canal, né? Então é o que eu falei anteriormente. Deixar aqui tá melhor claro. Esses isolantezinhos para não sair a bobina dentro do canal. Então algumas aqui eu vou ter que tirar novamente. Quando eu continuar aqui nós vemos esse detalhe. Eu quero mostrar aqui a vocês a questão dos fechamentos, que é o que eu falei. Lembra que no começo eu mencionei que ia deixar uma saída ou uma entrada, não interessa, na esquerda. Então tá aqui, ó. Minha bobina auxiliar, eu tenho aqui já o terminal na esquerda. Tô falando dessa de cima aqui, pessoal. Que também é, ué. Eu tenho passe 6, 8, 10 e o 12 que está levantado. Então esse daqui eu vou baixar ele, ó. Vou acomodar ele para a base dele. Tá vendo? Tá acomodadozinho aqui na base dele. Falta o outro lado lá, ó. O fundo dele eu não acomodei ainda. Tem um fio passando com certamente é a ligação de uma bobina com a outra. Então você vê aqui, ó. Eu deixei aqui um terminal na minha esquerda. Eu estou falando na bobina da frente, que é de acordo com o esquema elétrico que nós vimos anteriormente. Eu tirei o esquema dele, né? Então esse terminal aqui da auxiliar era entrada do capacitor. Então aqui eu já sei que eu vou deixar isso aqui para ligar o capacitor. Já vai ficar um cabinho nele. Então isso aqui certamente, como o fio está um pouquinho lá para dentro, ó, é o terminal da bobina de passe 6. Terminou aqui meu fio na minha direita, na bobina de passe 8. Tá vendo? Tá aqui a saídazinha dela, ó. Então começou lá no passe 6, terminou no passe 8. Veio fazendo, começou lá no passe 6, veio fazendo as ligações, passando de uma bobina para outra, passou para o passe 8, que fez as espiras do passe 8, passou para o passe 10, que passou para o passe 12 e terminou aqui, saiu aqui. Essa daqui é a minha segunda bobina. No caso, essa foi a primeira que eu coloquei. Eu estou falando segunda na posição que está aqui, né? Eu estou mencionando que essa da frente está sendo a primeira e essa da frente. Então aqui, como eu mencionei, esse motor é 2 polos. Então aqui está aqui, ó, tá separado. Tá vendo? Tem uma divisão ali no centro, ó. Essas bobinas foram as 4 primeiras que eu botei. Passe 6, 8, 10 e 12. São 4 passes. Tá aqui o primeiro conjunto, na verdade, que eu coloquei. Esses daqui vão formar um polo do motor.
esse outro de lá, ó, que é a outra bobina da frente, vão fazer o outro polo do motor. Esse daqui tem 4 passes, passe 6, 8, 10 e 12. Nos motores de tanquinho, máquina de lavar, quando nós for trabalhar com eles, ver mais detalhes. Lembrando que eles são 2 passes, geralmente passe 4 e passe 6. Então não teria essas bobinas grandes de passe 10 e 12. Seria só 2 bobinas aqui, só que ele tem um detalhe que é os polos. Esse motor que eu estou apresentando para vocês é 2 polos. Tá vendo? Ó? Um aqui e o outro lá. O de tanquinho e máquina de lavar são 4 polos. Então no meio desse espaço aqui, essas bobinas deles são menores, são só 2 passes, passe 4 e passe 6. São bobinas menores que eu vou ter espaço entre uma e outra aqui, que nem tá aqui, ó. Colocar mais um conjunto de bobinas de passe 4 e 6, um aqui e outro nesse meio aqui. Então seria 4 polos. 1, 2, 3, 4. E esse meu é só 2. 1 e 2. Quando você vê os conjuntos de bobina aqui, no caso do tanquinho seria um aqui, terminou esse, do mesmo jeito que esse aqui terminou, teria mais um, mais outro, e assim fazia 4 conjuntozinhos desses. As ligações, assim como essa daqui, ó, estão separadas, são 2 polos, então as ligações estão separadas para me fazer elas, que é o que eu falei a vocês. Aqui eu vou deixar capacitor, o terminal da minha direita na bobina da frente, eu estou considerando a bobina da frente, pessoal. Aqui, de acordo com o esquema elétrico que veio nele, vai ficar capacitor. Esse lado aqui vai ser fechamento do motor com a outra bobina, que no caso vai vir encruzilhar, pegar esse terminal da esquerda da bobina de baixo, ó, fechar com esse. No caso eles teriam emenda aqui um com o outro, tá vendo? Vou só simular para vocês verem. Vamos dizer o que? Eu emendaria esse fio com esse outro, tá vendo? A saída da minha bobina da parte de cima, ó, essa saída dela no lado de cá, ó, veio, ligou com a minha bobina da parte de baixo no lado de cá dela. Tá vendo? Ligou aqui e faz todo o circuito da bobina, saiu aqui. Então me restou agora o que? O terminal na parte esquerda da minha bobina da parte de cima para ligar o capacitor e o terminal na direita da bobina da parte de baixo para fazer fechamento com a bobina principal. Só que agora eu não vou fazer de fechamento, vou colocar as bobinas principal. Eu já sei que essas bobinas que tá na parte externa estão sendo as bobinas auxiliares. Esses fiozinhos ficam atrapalhando você colocar, então você faz o que aqui? Você enrola eles, faz uma espécie de caracolzinho com eles aqui, ó, para eles não ficarem no meio aqui batendo aqui, atrapalhando. Ó, faz tipo um caracolzinho aqui com ele, que eu fiz aqui, ó, e acomoda ele aqui de um ladinho aqui, ó. Deixa eles aqui que aqui não vai ter problema com você mexer com bobina aqui, ó. Acomoda todos os dois para tirar eles do meio, pessoal, para não, quando você vier com os outros fios, já tem essas bobinas, ainda tiver ponta de fio atrapalhando o seu trabalho aqui no meio, é um serviço a mais. Então já deixa eles acomodadinhos assim do lado aqui, ó. Tá vendo? Depois você faz só suspender eles para cima e localiza quem é quem. Manter o padrão que eu tirei o esquema elétrico. Esse terminal da esquerda das minhas bobinas auxiliar vai ser um capacitor. Esse da direita da mesma bobina que entrou o capacitor, o da direita vai fechar com a esquerda da outra bobina aqui da parte de baixo. E esse vai para lá. O fechamento dos outros motores é esse mesmo padrão aqui. Depois nós vemos mais em detalhes, mas é o mesmo padrão. Um lado é capacitor, a entrada é capacitor. Estou mencionando aqui só a questão da auxiliar, né? Um lado é capacitor. O lado da direita da mesma bobina lá vai fechar com o lado da esquerda do outro, sempre fazendo esse encruzilhamento, ó. E vai sobrar o outro lado aqui para alimentação. Então tem um lado aqui para alimentação direto com a rede. Na verdade vai ser fechado com a bobina principal. E esse lado aqui para capacitor. Então é só isso aí. Nós vemos aqui os conjuntos das 4 bobinas, ó. Tá vendo? Passe 6, 8, 10 e 12. No lado de lá também, ó. Passe 6, 8, 10 e 12. Essa da parte de baixo, o mesmo processo. Ó. Mesmo processo, ó. Passe 12, 10, 8 e 6. Aí vocês veem que tem espaço vago no meio. Esses espaços vagos no meio são quantos? 1, 2, 3, 4 espaços. Então você vê que eu tenho 4 espaços vagos no meio. Minhas bobinas auxiliar comeu 4 espaços desse lado. E também 4 daquele outro. Então eu preciso de 8 vagas. Como eu só tenho 4, eu vou ter que usar 2 espaços desses ali, que no caso será o espaço, na verdade, do passe 6 e 8. Quando eu for colocar minhas bobinas principal, elas vão ser colocadas agora aqui, ó. Então minha bobina principal vai ser colocada aqui. Eu vou colocar um conjunto aqui e o outro de frente ali, ó.
Então aqui. Então eu vou contar aqui o que? Eu vou contar. Primeira bobina que eu vou colocar da minha principal vai ser o passe 6 também. Então eu vou contar aqui. 1, 2, 3. Tá vendo? 1, 2, 3. Então eu vou colocar um lado da minha bobina principal, a bobina de passe 6 aqui, nesse mesmo canal aqui dentro. Então eu vou levantar o isolante que está aqui dentro. Tá lá embaixo o isolante, pessoal. Tá bem fundo ele ali, ó. Então eu vou levantar ele. Você vê que tem bem espaço nesse canal ainda para colocar fio, tá vendo? Tá tão fundo que o isolante tá lá embaixo, ó. Então eu vou levantar esse isolante que tá lá embaixo, tirar ele fora, colocar o passe 6 um lado aqui. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro lado do passe 6 aqui. Então o passe 6 da bobina principal vai estar compartilhando o mesmo canal que o passe de número da minha auxiliar, o passe de número 8, que seria o que? Passe 12, 10 e 8. Tá vendo? Então o passe 8 da minha bobina auxiliar, o canal que ele está dentro aqui, está compartilhando, vai compartilhar na verdade as mesmas espiras da bobina de passe 6 da minha bobina principal. Então se eu coloco o passe 6 daqui até aqui dentro desse mesmo canal, eu vou colocar o passe 8 que é maior que ele, então vai ser aqui passe 8 aqui, ó. Vai compartilhar também o mesmo canal aqui, passe 8, aí vim para trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse outro lado também vai compartilhar o mesmo canal com os fios da bobina da auxiliar. Então, passe 6 e passe 8 da bobina auxiliar, os canais que eles estão dentro aqui do estator, vai entrar o passe 6 e 8 também da bobina principal. Então, o passe 10 da bobina principal ficaria desse lado, ficaria aqui na verdade, ó. Vamos dizer assim, eu teria o passe 10 aqui e o passe 12 aqui, ó. Sobrou mais dois canais do outro lado. A iluminação tá meio fraca aqui, pessoal. Vou tentar posicionar melhor aqui. Sobrou dois canais do outro lado, ó, que é o conjunto das bobinas lá da frente que eu vou colocar, ó. As lá da frente vão ser o mesmo parâmetro. Elas vão ocupar os dois espaços de lá. E o passe 6 da auxiliar aqui e o 8 também vai compartilhar os canais aqui dentro, ó. Vão compartilhar os fios também do passe 6 e 8 da minha bobina principal, também ali dentro. Quando eu for colocar aqui eu mostro a vocês mais detalhes. Eu estou só já esclarecendo para vocês já ir um pouco, abrindo a visão aqui para compreender isso aí. Então, deixar o motorzinho aqui na bancada. Depois eu continuo o processo aí, nós faz mais um conteúdozinho aí. Talvez aqui a minha iluminação tivesse melhor do que lá, e com certeza. Eu vou dar uma esclarecida mais rápida aqui a vocês. Então o que é que ocorre aqui, ó? Vou só esclarecer aqui. O claro ali eu pensei de ficar melhor, foi mais ruim. Você vê aqui que eu tenho passe 12, 10, 8 e 6. Essas é minhas bobinas auxiliar. Um polo composto por 4 conjuntos de bobinas com 4 passes, 6, 8, 10, 12. E tem o outro polo de frente lá, ó, que tá também passe 12, 10, 8 e 6. Quando eu vier colocar minha bobina principal vai ser um extremo dela, por exemplo. Eu já sei isso aqui, ó. Entre uma bobina e outra ficou 1, 2, 3, 4 canal aberto aqui sem fio ainda. Então quando eu vier colocar minha bobina principal, vamos dizer, desse lado aqui, ó, ela vai começar aqui, por exemplo, passe 12 vai ficar aqui. O passe 10 aqui. Passe 8 aqui, ó, que já é dentro do mesmo canal que tem aqui o passe 6 dessa auxiliar. E passe 8 aqui dentro. Na verdade, passe 6. Passe 8 fica nessa. Passe 6. Deixa eu ver aqui. Conferir aqui que eu me perdi aqui. Passe 12. Passe 10. Passe 8 e passe 6. No caso, o passe 6 compartilha o canal junto com a bobina de passe 8 da auxiliar. E o outro lado da bobina vai ficar pelo lado de cá. Do mesmo jeito que essa aqui fez esse extremo todinho de um lado a outro, então ela vai fazer isso aqui. Passe 12 vai ficar aqui. E vai vir cobrindo aqui pela lateral. Entrar o outro lado do meu passe 8 aqui, ó. Do passe 12, na verdade. Ó. Tá vendo? Passe 12. Aí por dentro terá a bobina menor que será o passe 10. Já vai compartilhar aqui o mesmo canal, o passe 8 e também passe 6. Quando eu colocar o primeiro conjunto aqui, eu mostro mais um videozinho a vocês. Explicando mais um pouquinho e para vocês compreenderem o que eu estou falando. Isso aqui é só para vocês já ficarem espertos. Vê que ela tá bem bonita, bicho aí, ó. O outro lado lá, o fundo dela que é o que eu falei a vocês. Eu ainda não organizei a bobina, tá só colocada, ó.
os fios aqui um pouco bagunçado. Tem um fio aqui que eu puxei de dentro dos outros, então ele ficou bem esticado, é o fio mais de passo 12. Eu vou voltar ele para lá um pouco. Se às vezes você joga ele aqui para lá forçando um pouquinho, ele folga do outro lado e você percebe. Então, pronto, eu já até percebi ele folgar aqui um pouquinho aqui. Tá vendo? Tá um pouquinho já solto aqui. Então eu puxo ele aqui também, que é para ele não ficar muito folga sobre os outros fios. Só para acomodar mais ele aí. Eu jogo ele para cá, ainda falta dar uma organizada nas bobinas. Depois quando fizer a amarração, essa daqui, ó. Pronto. Às vezes você estiver colocando essas bobinas, que nem tá aqui ainda, e você não souber, não tem muita noção de se é para esse lado ou para o lado de lá que vai virar essa bobina, é só conferir, ó. Essa bobina tá no meio entre um polo e outro, ou seja, entre esse e o outro de lá. E eu verifico aqui se esse daqui já tá os 4 conjuntos de bobina. Eu não sei que é 4, então é. Então eu tenho aqui, é só conferir, ó. Pra esse lado de cá eu já tenho. Deixa eu dar uma melhorada aqui na iluminação. Então, nesse lado de cá eu já tenho aqui o passe 6, o 8, o 10 e o 12. Então essa bobina vai ser jogada para cá, para cima desse outro conjunto. Você tem que observar isso aqui, para você não acontecer de errar, sacudir ela para o lado de cá, tá entendendo? Já era. Não pode. Elas têm que ficar jogadas para o lado que elas estão trabalhando com o campo magnético delas. Ó, você vê que ficou um fio levantado aqui também, da passe 12. Esses fios vocês não inventem de querer acomodar ele ali, ó, pessoal. Tá vendo? Tá um pouquinho que nem maior. Eu vou ver se eu consigo jogar mais ele para lá, para que ele ganhe espaço pro lado de lá. Ó. Minha bobina do passe 12. Tem um fio um pouco sobrando aqui. Não invente de querer acomodar ele e fazer isso aqui, ó. Dobrá-lo, tá vendo? Se você dobrar, você cria espiras, tá vendo? Não tente guardar ele dobrado, para não fazer espiras que não tem no motor. Isso aqui é uma espira, ó, tá vendo? De repente você faz isso e acomoda ali, bonitinho. Tá gerando um campo magnético nessa espira aqui. Então não faça isso de jeito nenhum. Quer acomodar, você faz isso. Faz uma espécie de dobra nele. Tá vendo? Você pode até fazer que na história, dobrar totalmente aqui, não criar espira e dobra ele aqui de qualquer jeito. Quando for na hora da amarração, você observa ele para ele ficar sem fazer espiras. Aqui ele não está fazendo espiras. Ele veio lá em cima, voltou, fez um zigue-zague, mas não fez a espira em si. Então evitar fazer espiras no motor. De preferência puxar ele, esticar ele aqui, deixa sobrando uma perna para um canto, outra para outro, mas não fazer espiras. Evite o máximo possível isso aí. Como também na colocação não cometer o erro de, por exemplo, uma espira desse canal aqui, você dá bobeira colocar ele nesse daqui, ó. Ou então colocar nessa daqui. Dá problema com certeza, que é certeza pura. A espira que era de dentro desse canal, você trazer ela para cá, dá problema. Por quê? Porque você fez uma espira que era para dentro dessa bobina, jogou dentro daquela outra, cruzou o polo de várias bobinas aqui, que já também o passo dela não é mais 12, já virou, foi 13, tá vendo? Tirar uma espira daqui e jogar para cá, o passo era no 12, você fez no 13. Uma única espira é o suficiente para causar problema. Então essa espira vai trabalhar com um campo magnético diferente das outras demais, podendo até vir romper essa bobina por causa dessa espira que passou ali que não devia. Então é só esses detalhezinhos besta aqui que às vezes você vai fazer o motor a primeira vez, não dá atenção e comete um errozinho desse e não funciona, e para depois de descobrir por que não funciona, só desmanchando, fazendo uma análise bem detalhada para ver se descobre alguma coisa. Então tá, beleza, aqui por enquanto é só isso aí. Olha aqui, pessoal, acabei de colocar a última bobina principal, não baixei nem ela, ainda não organizei aqui no topozinho. Nós já vemos aqui os 4 terminais delas, 2 terminais desse lado e 2 da outra do outro lado aqui, que é a que eu acabei de finalizar. Então nós vemos lá, ó, os terminalzinhos saindo lá do pezinho da bobina. Vou melhorar aqui um pouco essa iluminação aqui, pessoal, tá meio embaçada. Vou ver se melhorou aí para vocês.
acredito que agora está mais ou menos melhor. 100% não está não. Vou dar uma posicionada aqui para eu mostrar aqui mais um pouco de detalhe. Observa aqui, ó. Finalizou aqui. Isso aqui foi o último terminal da minha bobina que eu coloquei. Aqui foi o primeiro. Como esse motor está feito com fio duplo, a bobina principal, então eu digo que fica fácil a bobina principal. Eu estou com ele aqui de frente para mim. Primeira bobina do passe 6 que eu coloquei, eu já deixei o terminalzinho inicial dela aqui na minha esquerda. Igualmente eu fiz na bobina auxiliar. Comecei colocando o primeiro passe, que foi o passe 6, e deixando à minha esquerda o terminal dele. Da auxiliar está no mesmo padrão. Passe 6 eu deixei na esquerda. Então vocês procuram fazer, como eu costumo dizer que isso aqui é uma cópia do original. E na verdade né? Vocês procuram também fazer copiado a situação seguinte. Iniciou a bobina auxiliar deixando um padrão, que eu deixei aqui no caso, eu criei um padrão, deixei o terminal inicial na minha esquerda e também coloquei primeira bobina, foi meu passe 6. Então fiz o mesmo padrão na principal. Fiz o padrão repetido na bobina auxiliar nos dois polos, ou seja, os dois conjuntos da bobina auxiliar. Eu reproduzi o mesmo que eu fiz na primeira, deixei meu terminal do passe 6 na esquerda, coloquei o último passe, que é o passe 12, finalizou o terminal na minha direita. Sempre vai ser isso, pessoal. Nunca esses dois terminais do mesmo conjunto de bobina vão terminar do mesmo lado. Se terminar, você colocou a bobina errada. Aqui eu estou agora com o meu motor para fazer fechamento. Esses são os terminais da principal. 4 terminais, cada um com 2 fios, porque está com fio duplicado. A minha auxiliar também é 4 terminais. Os terminais estão aqui embaixo, como eu tinha organizado eles para não estar atrapalhando na colocação da bobina principal. Então deixei eles aqui enroladinho. Então aqui, já eu puxo eles para nós ver mais detalhes. Então o que ocorre aqui? Finalizei, então agora eu vou acomodar ela no posicionamento das outras, as outras 3 que já estavam no local. Acomodo elas ali. Dou uma organizadazinha aqui. Né? Tenta deixar ela bonitinha aqui, bem apoiadinha, organizadazinha. Jogando ela em cima da outra. Vou tirar esses fios aqui um pouco do meio, para eu olhar a parte lá do fundo do motor e mostrar a vocês. Eles aqui de qualquer jeito, isso aqui é só para a tampazinha do motor não machucar os terminais, que eu vou fazer isso. Então tá aqui, ó. O fundo do meu motor, ó, também eu passo 12, faltando organizar ele. Você vem com a mão mesmo aqui dando uma leve acomodada neles, sempre expulsando ele para as laterais de fora. Isso a principal e auxiliar, você faz o mesmo procedimento. Tentando fazer bonitinho aqui as bobinas, tirando elas do canto aqui, ó, sempre esses cantos, como tá uma escorada na outra, esses cantos tendem a querer forçar um pouquinho para dentro. Quando você colocar o rotor não tá imprensado, ele tá livre a passagem do rotor aqui. Então esse rotor tem que passar aqui sem tocar nas bobinas. Um detalhe que às vezes precisa ser feito é os isolantes que eu coloquei, ó. Os isolantes que eu coloquei após colocar a bobina, tem os isolantes do topo. E esses isolantes às vezes ficam um pouquinho alto, quase igual com o ferro aqui dentro. Então nenhum deve ficar alto a ponto de o rotor ter risco de tocar neles. Então você acomoda eles para dentro. Eu uso isso aqui, ó. Tem um que eu fiz especial para isso aqui também, que é um pouco mais labujeirão, mais grande. Então eu uso esse. Coloco ele ali dentro, pressiono de um lado do outro, sacudindo todos os isolantes para baixo, para o fundo dos canais. Não precisa ser imprensado demais, é imprensar o bastante para que eles desçam e fiquem embaixo. Então você faz isso em todos eles, independente dele estar até presando ou não, você já segue o padrãozinho, todos você dá uma leve rebaixada, você já vai mexer aqui com a amarração. Depois da amarração você dá uma verificadazinha de leve, se algum não voltou a levantar, às vezes ainda volta. Então faz isso aqui em todos. Os fios também, quando você está colocando, eu não mostrei, mas você faz isso aqui nos fios também. Eu uso de metal, mas não é bom de metal para mexer com fio. O fio é bom de plástico, de alguma coisa. Mas eu uso esse daqui. Esse aqui é uma tesoura, um cabozinho de uma tesoura dessas, ó. É um ladozinho desse do cabo dela, ó. Tá vendo? Então eu uso ele para
usar esse lado dele que não é o lado do gume, é o outro lado para rebaixar. Eu uso esse lado do gume às vezes para raspar o fio, como ele é bem cortante, até que eu dei um pouco mais de cegada nele para que não tenha perigo de riscar a bobina. Mas eu uso ele para raspar o fio também. Tirar o esmalte na hora da soldagem dos fios. Ó. Como ele tem um lado que corta, às vezes eu uso ele. Ó. Remover o esmalte. Tá vendo? Já tá ficando brilhosinho. Já tô. Ó, tá vendo? Tá saindo o esmalte. Então eu uso esse lado dele às vezes para isso. Só que é perigoso tocar na bobina e também arranhar a bobina. Só que você vê que o esmalte é bem travado no fio. Não sai assim também tão fácil que nem a vez se pensa que sai, viu? Esse esmalte não é tão moleza para ele estar soltando desse fio aí não. Tanto que você, na colocação aqui, deve ter cuidado para não arranhar o fio, coisa desse tipo. Mas também não é cuidado demais, porque ele suporta bem você forçar, dar uma raspadazinha verde de ferro na colocação. E sem problemas. Agora, com cuidado. Não pegar às vezes uma ponta de ferro, alguma coisa que aí consegue romper o esmalte e chega no fio. Mas o esmalte é bem resistente. Então após essa acomodada todinha, você dá mais uma posicionada aqui. A tensão maior é nos cantos, onde é feito os final dos passos, que é onde dá mais um pouco de levantada do fio. Depois vem a amarração, pessoal, que aí a questão da amarração vai mexer um pouco mais com essa bobina, onde dá mais também a opção de você organizar mais um pouco. Mas você vai ver que aqui já está o espaço do rotor passar já está bastante livre. Só que a gente tem a questão da amarração. Então que eu vou puxar os fios novamente. Tenho dois desse lado. De acordo com o nosso diagrama elétrico, eu vou dar só uma conferida rápida para nós ter noção disso aqui. Eu não vou começar pela bobina principal, vou começar pela bobina auxiliar. Assim como eu também comecei a tirar o esquema elétrico pela bobina auxiliar, eu vou começar pela bobina auxiliar. Então eu vou deixar esses fios de fora, esses 4 fios, que são as bobinas principais. Você vê a posição delas aqui, então eu tenho aqui um fio e outro fio, que é o início e o fim dessa bobina aqui, início e fim dessa outra. Eu vou suspender agora os fios da auxiliar. A auxiliar é só um fio, eu identifico ela mais fácil. Já estou vendo também o início e o fim da bobina, eu já sei que vai ter outro aqui, ó. Os da auxiliar, por enquanto, eu vou deixar ele suspenso. A outra bobina está aqui por trás dela, aqui também, início e fim vai estar de um lado e do outro. Ó. Está um pouco por trás desse. Então tá aqui, pessoal. Os 4 fiozinhos da bobina auxiliar e os 4 da principal. A principal eu vou deixar eles virados para fora, que eu não vou usar eles agora. Vamos trabalhar agora na auxiliar. Vou posicionar esse motor com os terminais das bobinas. Uma bobina ficou lá para frente e outra ficou para trás. Ou seja, eu vou começar pela bobina lá da frente. Vou pegar aqui o diagrama para nós ver. Ó. De acordo com o nosso diagrama, o que é que eu tenho aqui? Quando eu tenho o diagrama elétrico dele, eu identifiquei a bobina auxiliar, a bobina lá da minha frente, o terminal esquerdo dela era capacitor, tá vendo? Ou seja, era o terminal que estava ligado sozinho para o capacitor. Então vou fazer isso lá no meu motor. Eu vou deixar esse terminal da minha frente, ó, a bobina auxiliar está na minha frente. Eu vou deixar esse terminal para o capacitor. Eu vou dar uma marcadazinha nele de alguma maneira aqui para eu identificar que ele vai ser capacitor. Vou dobrar esse fio aqui, dar um nozinho na pontinha nele de tudo. Porque esse fio também não, eu deixo ele um pouco sobrando grandão assim, pessoal, mas eu não vou usar esse fio todo. É melhor deixar sobrar do que faltar, né? Então eu já deixo sobrar um pouquinho para eu ter a opção de precisar organizar na cabeça dessa bobina aí, puxar para um canto. Ter fio sobrando. Então eu vou dar um nozinho nesse aqui. Esse aqui eu já identifiquei que esse tem um nozinho aqui. Eu vou ligar o terminalzinho sozinho para ligar meu capacitor. Terminal da esquerda, capacitor. Beleza. Ó, terminal da esquerda da bobina auxiliar, que é essa bobina azul aqui da minha frente, ó, capacitor. O outro terminal dela da minha direita, eu vou trazer, vou ligar com o terminal da outra bobina auxiliar da parte de baixo, o terminal que está na minha esquerda. Eu vou renomear aqui mais ou menos esse diagrama elétrico, para nós ter uma leve noção de numeração desses fios. Se você quiser estar numerando, você numera. Eu já não numero, que é não disso. Nem no esquema que eu numero, só que eu já entendo, porque eu fiz o diagrama. Quando você mesmo fizer, você também vai entender bem melhor
do que eu estou explicando aqui para vocês. Então vamos lá. Eu vou denominar aqui o capacitor, inicia aqui pelo terminal 1. Se eu tenho aqui a minha esquerda terminal 1, na minha direita eu vou ter o terminal 2. 2 aqui ficou feio para danado. Se eu tenho o terminal 1 à minha direita, na verdade à minha esquerda, à minha direita eu tenho terminal 2, da auxiliar, né? Então volto para esse lado de cada outra auxiliar, que eu tenho 3. Então estou deixando os números ímpares à minha esquerda e os números pares à direita. Então aqui eu tive a numeração da bobina auxiliar. Na minha esquerda 1, na direita o 2. Na minha esquerda o 3, na direita o 4. Então o número 1 eu denominei que é capacitor. Então tá ali, 1 é capacitor. O 2 eu vou fechar com o 3. Então vamos lá. Voltando ao nosso motor. Então aqui eu tive o 1 que eu deixei para o capacitor. Aqui eu tenho o 2. 2 eu vou fechar com o 3. Então esses dois terminais aqui é da outra bobina auxiliar. Então aqui eu tenho aqui. Se eu denominei que aqui é 1 e 2. Então aqui eu tenho 3 e 4. Então como eu vou fechar o 2 com 3. Então tá aqui 2. Esse terminal do lado de cada auxiliar, ó, eu vou fechar com esse terminal lá de cá. Então eu já venho acomodando ele por cima do topo dessa bobina. Trago ele para aqui, vou fechar um com o outro. Eu vou só deixar enrolado por enquanto. Eu sei que eu vou ter que raspar o fechamento aqui, ó. Vou ter que raspar as pontinhas deles e soldar um no outro aqui. Esse fio que eu estou usando, pessoal, é alumínio. É bem ruim de solda. Eu prefiro quase às vezes só raspar e deixar ele bem enrolado. Raspo bem raspado aqui, ó. Eu tento raspar ele aqui o máximo possível vamos dizer assim, raspar ele o máximo possível com certeza que treino o máximo do verniz, para deixar realmente só o fiozinho de alumínio, enrolo um com o outro. Às vezes, quando eu quero garantir mais um pouco de resistência na colagem aqui de um com o outro, quando eu raspo, eu faço o quê? Eu pego um pedacinho de fio de cobre, enrolo sobre ele e soldo o cobre, porque o cobre pega bem fácil o estanho. Então eu soldo o fio de cobre. Ele vai cobrir esse fio aqui, garantindo o contato aqui e isolar, né? Então depois você isola com os isolantezinhos. Então aqui pronto. Eu já sei que esse terminal da auxiliar vai ser fechado com esse aqui. Vou deixar aqui só para mim depois raspar e unir os dois realmente. Ou seja, vou raspar e dar contato um com o outro. Então aqui eu já sei o que é o fechamento da auxiliar. Vou deixar ele no topozinho aqui para eu identificar que ele está do lado aqui. Aqui eu já vou organizando, que quando eu vim amarrar esses fios ele vai ficar realmente desse jeito. Então, emendei aqui, ó. Emendei terminal 2 com 3 da auxiliar. Me restou o terminal 4. Está na minha direita da bobina auxiliar, o terminal 4. Terminal 4 da auxiliar está ligado com o terminal da bobina principal, que está lá na parte de cima. Que eu também vou gerar um fio comum. Terminal 4 com o fio da principal que está aqui em cima. Eu posso posicionar meu esquema elétrico aqui agora assim, ó. Observa aqui o detalhe. Eu posso posicionar assim e identificar que esse terminal da principal aqui seria terminal 1. O da principal, pessoal. Terminal 1. Vou botar até um pouquinho fora aqui para vocês identificar. Terminal 1 da principal. Tá vendo? Sempre eu estou deixando na minha esquerda os terminais de números ímpar. Esse terminal da principal, terminal 1. Esse outro lado da principal, o 2. Ó. Você vê que o terminal 2 com 3 sempre eles vão fechar um com o outro. 2. Então o terminal 2 da principal veio, fechou com o terminal 3 da outra bobina principal. Terminal 3 saiu, final da bobina principal, terminal 4 que está ligado com linha. 4. Então você vê que eu posicionei agora a minha principal de frente, é como se eu fiz aqui, ó. Vamos voltar o início do posicionamento do meu estator. Eu tenho aqui minha auxiliar. Início da auxiliar, fez o fechamento 2 com 3 e final. Então aqui eu já tenho só um início e um fim da minha auxiliar. Entenderam? Eu tenho um início e um fim da minha bobina auxiliar. Os outros terminais estão fechados. Aqui eu vou fazer só a ligação de um outro aqui, isolado direitinho, pronto. Início e fim. Então minha auxiliar me restou agora só com 2 terminais. Então agora eu vou a bobina principal, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vi que meu capacitor está aqui em cima, a minha auxiliar ficou embaixo, está fechado com, é o que eu mostrei agora a vocês. Terminal de baixo da minha bobina auxiliar, ó. Cadê o terminal da bobina auxiliar? Aqui, a posição do nosso esquema elétrico. Bobina auxiliar, esse terminal de baixo, está fechado com o terminal da principal que está um pouco à sua frente.
Você vê, ó, o terminal da principal está da auxiliar, da parte de baixo, que é o número 4. Ele está fechado com a bobina principal, o mesmo terminal que está à frente dele. Então vamos lá. Vamos identificar esse posicionamento aí, ó. Terminal 4 da minha bobina auxiliar está fechado com o terminal da principal que está à frente. Qual é o terminal à frente? Ó, eu tenho um aqui atrás, tenho um desse lado, tenho um aqui acima, ó. Tá vendo? E tenho esse aqui à frente, ó. Tá vendo? Esse terminal à frente da minha bobina principal, então é esse que eu preciso ligar com esse. Tá vendo? Ó, o terminal está à frente. Eu vou puxar o motor um pouquinho aqui, vocês observem pelo esquema. O terminal que está à frente da bobina principal é o comum. Linha 1. Tá vendo? Então o terminal à frente é o meu comum. Então é aqui. Continua a minha ligação. Ó, eu vou só fechando para depois nós fazer os cabinhos. Então aqui é o comum. Eu vou fechar, ó, auxiliar, o terminal 4 da auxiliar com o terminal da frente da principal. Então o da frente seria esse daqui, ó. Aqui eu vou botar, eu vou emendar todos eles, vou tirar os verniz, vou ligar os três, deixar tudo unido e vou puxar o cabinho comum. Beleza. Então observe esse fechamento. Aqui está o 2 com 3 da auxiliar, para mim ainda fazer a ligação, na verdade, emendar, eles estão só enrolados. Aqui também falta eu emendar, estão só enrolados, para eu já saber que o fechamento é esse. Aqui eu tenho um comum, eu posso já botar uma etiqueta, alguma coisa, para me identificar que aqui é meu comum. Posso numerar o cabinho aqui separado também, para eu identificar alguma coisa. Isso aqui é quando eu estou aprendendo, pessoal, eu faço isso. Para mim não perder o modo de ligação. Eu vou copiando pelo esquema elétrico que eu tenho ali, ó. Ou seja, vou vendo pelo que tem no esquema. Eu vou analisando pelo esquema que eu mesmo tirei, ou mesmo que eu não tirei, eu peguei esse motor ali, eu não tirei esse esquema, com esse esquema eu faço o fechamento de outro. Sendo um motor de 2 polos, eu já tenho um esquema de espiras, bitola de fio, falta só colocar as bobinas ali, eu já sei os passes do motor. Sei que o motor é 2 polos. Tenho a quantidade de passes dele. Coloquei essas bobinas ali dentro, então agora me resta fazer essa ligação. Isso aqui é a ligação final do motor. Esse motor aqui eu vou fechar ele para uma única rotação, ou seja, um único sentido, não vou deixar 4 cabinhos para fora. É que eu falei, quando você está começando, e você está ainda, vamos dizer, aprendendo, colocando a teoria na prática, então eu aconselho deixar os terminais expostos e não deixar esse fechamento aqui que eu estou deixando. Tá vendo que eu deixei unido esse terminal auxiliar com esse? Meu capacitor está desse lado. Se eu quisesse inverter esse motor, esse capacitor eu colocaria desse lado da auxiliar. E aqui fecharia fazendo o meu comum. Que seria o quê? Ao invés de eu unir, ao invés de eu ligar esse terminal da auxiliar aqui, ó. Tá vendo? Meu terminal da auxiliar eu sei que vai ser fechado com esse. Ao invés de eu fechar esse direto com esse, eu deixaria um cabinho nesse terminal, um cabinho nesse. Então já teria um cabinho, 2 cabinhos, 3 cabinhos do capacitor e o outro terminal da auxiliar, que vai ser o outro, que é a outra ligação do auxiliar, o outro lado, ó. Tá vendo? Da principal, na verdade, eu tô fechando aqui, fazendo comum. Então vai fazer todo esse circuito, ó. A outra bobina principal vai ser o linha 2, que é o mesmo terminal que vai ter jump para o capacitor. Então, esse outro lado aqui, eu poderia estar deixando o terminal da principal sozinho, sem fechar já direto aqui, para também ter condições de eu remover esse capacitor daqui, ó. Tá ali o terminal da principal sozinho, sem essa ligação com o terminal do capacitor. E esse terminal do capacitor aqui seria apenas o que está saindo do fio da minha auxiliar. Então eu teria um terminal saindo da bobina, um cabinho, saindo da bobina outro cabinho, que seriam 2. Esse comum aqui eu separaria a principal da auxiliar, deixaria mais um e mais um. Então terminaria o motor com 4 cabinhos, para mim ter a opção de remover esse capacitor do lado daqui, trazer ele para o lado de cá, no caso de eu querer inverter a rotação do motor. Esse aqui vai trabalhar realmente só para uma rotação. Eu tenho o esquema elétrico que já estava, que era o capacitor desse lado, então eu vou fechar ele só com 3 cabinhos. Agora vocês, na primeira tentativa, vocês não quiserem reproduzir, se você tirou o esquema elétrico dele e tem certeza que o capacitor era desse lado aqui, então fecha desse lado, vai continuar a mesma rotação de antes, sem problemas. Então o que eu vou fazer? Continuar aqui a ligação que eu já tinha feito, ó, que é a principal auxiliar desse lado. Eu tenho aqui um comum. Então o comum é o lado que tem 3 terminais. Os 2 que é da principal, que a principal está com fio duplo, mais a minha auxiliar. Então fecha direto esse daqui, une um com o outro, puxa um cabinho aqui comum.
Se eu fechar esse lado da principal direto com o comum aqui, então eu tenho dois terminais da principal, na verdade 3, para me decidir a ligação deles. Então, de acordo com o nosso esquema elétrico, esse aqui está fechado com o comum. Eu vou posicionar agora meu motor, pessoal, com a bobina principal, que eu já tenho um terminal inicial dela. Assim que eu tive do capacitor, que eu sei que o capacitor aqui é a minha esquerda, então aqui eu já sei que aqui eu vou botar um cabinho para o capacitor. Beleza, eu denominei que aqui já é capacitor, show. Fiz os fechamentos da auxiliar, terminou aqui. Fechei com a principal aqui, que é de acordo com o esquema elétrico, eu tenho um comum. Então, quando eu sei que eu tenho um comum, eu vou continuar meu esquema elétrico a partir desse comum. Então, vou posicionar meu motor agora assim, ó. Deixar a bobina principal, que é essas bobinas que estão na parte de dentro, ó. Vou deixar minha bobina principal agora de frente a eu, e denominei que se aqui é o comum, então eu tenho o terminal 1 da minha bobina, e o 2, 3 e 4. Mesma lógica de antes. É que eu falei a vocês, segue os padrões. Se eu tenho à minha esquerda o terminal de número, vamos dizer, ímpar, que seria 1, então eu tenho à direita o número 2. Agora eu venho para cá, eu tenho 3, que seria o número ímpar, 4, que seria o número par. Então vamos lá, vamos ver nosso esquema elétrico, esse terminal, para onde ele vai ligar. De qualquer modo, independente dele ser para onde ou o que, você já segue a lógica. O terminal 2 desses fechamentos sempre é fechado com 3. Terminal 2 fecha com 3. Ou seja, vai encruzilhar, seguindo o padrão. Se você deixou o esquerdo, a sua esquerda o número ímpar, a sua direita o número par, esquerda o número ímpar, a sua direita o número par. Então 2 fecha com 3. Mas vamos conferir pelo esquema elétrico. O terminal da bobina principal desse lado aqui da minha direita, seria o número 2, vai fechar com o da esquerda aqui, que seria o número 3. Então vamos ver pelo esquema elétrico. Também vou girar o esquema para nós compreender direitinho. Igual eu fiz antes, meu comum está aqui em cima já fechadinho com auxiliar. Beleza, meu comum aqui. Então eu denominei lá no motor que isso aqui seria terminal número 1 da minha bobina principal. Vou virar o esquema elétrico, pessoal. Se eu tenho a esquerda o número 1, eu tenho a direita o número 2. Igual eu mostrei no motor. Na outra bobina principal que está do meu lado, eu tenho o número 3 na minha esquerda e o número 4 na direita. Então vou fechar o número 2 com 3. Bora lá. Manter a posição do motor que eu girei antes um pouco, ó. No caso, eu girei agora, deixei a bobina lá na minha frente. Então, aqui está meu comum com o terminal 1 da principal e o 2. Vou fechar o terminal 2 com o terminal 3. Então, vou fechar esse terminal da principal com esse aqui. Esses terminais aqui, pessoal, 2 com 3, vocês observam detalhes que eles... Você observa um detalhe que eles não têm ligação mais com local nenhum. Aqui apenas fechando, emendando, na verdade, uma bobina com a outra. Fez essa ligação, o motor está ligado, os dois polos um com o outro. Isso aqui é só para unir os polos. Eu tenho uma bobina lá na frente e uma atrás, então eu quero unir uma com a outra. Pronto. Fiz essa ligação. Aqui eu vou só emendar um com o outro, ter certeza que fica os 4 tudo ligadinho aqui. Terminal 2 com 3, soldar aqui um com o outro, isolar, guardar para ali para fazer a amarração. Então esse terminal está fechado um com o outro. Beleza. Após esse fechamento, que foi o 2 com 3, me restou o terminal número 4 na minha direita, na parte de baixo. Então vamos olhar onde é que o terminal 4 é ligado. De acordo com o nosso esquema elétrico, terminal 4 está entrando em linha, ou seja, vou botar um cabinho nele para entrar a entrada de rede, entrada de alimentação, colocar mais um cabinho nele para ligar para o capacitor. Tá vendo? Então nesse terminal ali, que sobrou, que é o terminal 4, eu vou colocar nele aqui na solda dele, aqui na união, 2 cabinhos. Um para capacitor, outro para alimentação da rede elétrica. Então vai ficar o terminal do capacitor nesse terminal ali e o outro no terminal da auxiliar, que é o número 1 da auxiliar. Número 1 da auxiliar, número 4 da principal. O número 4 da principal, cabo para alimentação e cabo para capacitor. Número 1 da auxiliar, cabinho para ligar o capacitor. O outro lado do nosso motor está fechado, o 1 da nossa bobina principal com o 4 da nossa bobina auxiliar. Então você vê que aqui, ó, desse lado da minha principal, o 1 da principal com o 4 da auxiliar foram fechados um com o outro e eu puxei um fio comum. Já do lado de cá, ó, o 1 da minha auxiliar foi botado um cabinho para o capacitor e o 4 da minha principal fechado direto na rede elétrica com cabinho para alimentação e uma saída para o capacitor. Então aqui eu posso estar numerando meus cabos, que agora eu vou voltar o motor para nós ver.
Eu já sei quem é o número desse motor, os cabos quem é número. Eu posso estar numerando os cabos, ou se os cabos já tiver número, se o cabo que você tirou desse motor não danificou, e ele tem um número, então aqui eu coloco o cabinho de número 4, nessa principal que está à minha direita, ó. Cabinho de número 4, eu sei que o número 4 é a alimentação da rede elétrica. Cabinho de número 4 nesse terminal. Esse daqui que é o que eu dei o nozinho, olha. É o do capacitor, então aqui eu coloco o cabinho de número 1, tá vendo? Cabinho de número 1 para capacitor. Na verdade, o do capacitor geralmente nem se usa cabinho. Se você quiser colocar cabinho aqui, você vai colocar um cabinho de número 6 ou 8. Geralmente usa-se esses números para o capacitor. Mas no caso aqui eu colocaria para a alimentação da rede elétrica. Número 4 e número 1. Tá fechado os dois aqui? Tá, mas eu colocaria número 1. Se eu fosse deixar esses cabos separados, que eu falei a vocês, eu posso deixar. Aqui eu tenho o número 4 da principal e o número, na verdade é o número 4 da auxiliar e o número 1 da principal. Eu poderia deixar esses cabos soltos e numerar eles. E assim que eu numerei anteriormente, ó, por exemplo, eu fechei aqui, fechei ali, então me restou agora só 4 terminais. Então poderia numerar agora a minha bobina principal. Cabo 1 e 2 da principal. E 5 e 6 da auxiliar, ou coisa desse tipo, 6 e 8, alguma coisa desse tipo. Sempre dando atenção que os números de alimentação do motor, os cabinhos de alimentação, são números 4, 1, 4 e 1. Geralmente é as entradas de alimentação, número 1 e número 4. Normalmente 2 e 3, se tiver cabinho separado para fora aqui, com o número 2 e 3, são ligados um com o outro geralmente. São os terminais de mudança de rotação de motor, coisa desse tipo. No caso, eu poderia estar deixando aqui esses terminais 4, sendo com o número 4, número 1, o outro lado da principal 1, esse 4. O do capacitor eu poderia estar botando 2 e 3, tá entendendo? 1, 2, vamos dizer 3 e 4. Posiciona eles na posição que eu falei, ó. Eu vou voltando um pouco aqui. Posiciona aqui, eu sei que eu tenho um da minha auxiliar desse lado e outro desse, então eu colocaria 1 e 2. 3 da minha principal e 4. Tá vendo? 3 e 4. 1 e 2, 3 e 4. As alimentações da rede elétrica geralmente é sempre no terminal 4. Ou seja, seria aqui realmente o meu comum a entrada de alimentação já direta no terminal 4. Mas eu, como eu estou fechando ele já direto, não vou nem numerar. Mas se você quiser numerar, você faz isso. É o mesmo padrão. 1, 2, 3 e 4. Show de bola. Então aqui eu já tenho o meu motor pronto para eu raspar os fios, fazer as emendas aqui, unir uma com a outra. Essa daqui é só fechada, ó. Terminal de ligação do centro. Já deixei eles aqui. Só agora soldar, isolar e guardar aí, depois amarrar o motor. Esse também é a ligação de fechamento 2 com 3. Soldar, isolar e guardar ali e amarrar o motor. Sobrou o meu terminal 4 para alimentação da rede elétrica. Então vai entrar um terminalzinho aqui, um cabinho para entrar a rede elétrica. Nesse mesmo cabinho eu vou puxar um outro cabinho para ligar para o capacitor. Esse aqui eu vou botar só um cabinho que é para o capacitor. E esse aqui eu vou botar um linha, ou seja, só mais um cabinho também para alimentação da rede direto. Sempre vai ter alimentação aqui. Esse aqui sempre vai ter alimentação, só que com um comum que vai ser para cá o capacitor. Ou seja, vai ser, na verdade, comum entre alimentação de rede e capacitor. O comum realmente do motor é esse daqui. Esse aqui está ligado principal com auxiliar. Então, nesse terminal aqui, eu sempre vou ter resistência ohmica da bobina principal e da auxiliar. Com base, eu medindo minha resistência ohmica daqui para cá, eu vou estar medindo a resistência ohmica da minha bobina principal. Se eu medir daqui para cá, eu vou estar medindo a resistência ohmica da minha bobina auxiliar. Então, esses os diagnósticos que nós às vezes vamos tirar do motor quando o motor está fechadinho, tudo ok, é isso. Eu tenho um comum que é fechamento da principal com auxiliar e tem um auxiliar que geralmente é ligado no capacitor, onde desse comum até o capacitor, o terminal que é ligado da bobina direto para o capacitor, eu vou ter uma resistência ohmica que é da minha bobina auxiliar. Quando eu meço desse lado, eu vou ter a resistência ohmica da bobina principal. Quando é o caso que tenha protetor térmico, você coloca o protetor na entrada da alimentação desse fio, ou seja, antes da rede de alimentação antes do terminal de alimentação da rede chegar para já entrar com a energia para dentro dessa bobina, você coloca um protetor térmico no meio desse caminho. Se caso esse protetor abrir ou romper um fusível térmico, alguma coisa desse tipo, não vai conseguir chegar a alimentação aqui. Aí, no caso, às vezes você vai medir o motor, coloca seu multímetro aqui
mede aqui, mede acolá, e não tem resistência ômica nenhuma. Por quê? Porque o fusível está aberto, ou seja, esse fio aqui foi interrompido, a ligação dele. No caso desse, não tem proteção, ele é direto, é apenas alimentação de rede, a proteção, se quiser botar externa na entrada da alimentação. Então, o que ocorre? Quando eu vou medir, eu saber quem é o meu linha e quem é o comum vai ser esse aqui que vai ter continuidade com todos os outros. E esse aqui eu sei quem é o linha. Por quê? Porque eu vou ter um fio desse aqui, que no caso vai ser esse, que em comparação aos dois terminais do capacitor, ou seja, os dois fios que o capacitor estava conectado, que será o outro que eu vou jampear para cá, ó. Então, desse fio até um dos terminais do capacitor, eu vou ter resistência ômica zero. Se eu tenho resistência ômica zero nesse fio que vem até o capacitor, então aqui eu já sei que é um linha, que é de acordo até o esquema elétrico que eu mostrei anterior a vocês, o linha. Quando eu meço daqui para o comum, eu estou medindo a resistência ômica da bobina principal. E se eu medir daqui para minha outro lado, na verdade para o meu outro lado do capacitor, então estou medindo a resistência ômica da bobina principal mais a bobina auxiliar. Por quê? Porque a ligação daqui veio, fez o circuito de uma bobina principal, fez o circuito da outra, saiu aqui, eu vou soldar esses fios aqui, vai voltar por aqui, descer, fazer um circuito de uma das bobinas auxiliar, mais o circuito da outra bobina auxiliar, e vai sair aqui. Então, em comparação, ou os dois terminais do capacitor, é onde eu vou ter maior resistência ômica nos dois terminais do capacitor, porque eu vou estar medindo a resistência das duas bobinas, ou se eu medir em comparação a esse, que é o linha, como eu falei, eu diagnostiquei que esse aqui é o linha, medir a resistência ômica desse até um dos dois terminais do capacitor, me deu resistência ômica zero, então esse é linha. Então, a partir dele, se eu medir para o outro terminal que não foi o que deu resistência zero, eu vou ter uma resistência ômica bem alta, que é a soma das duas resistências ômicas do meu motor. E aqui o meu comum, no caso do motor de máquina de lavar, você vai ter uma referência dessa idêntica, que vai ser o quê? Eu tenho um comum, aqui já vai estar entrando a alimentação de rede elétrica direta. Quando eu meço desse comum para esse linha, vamos dizer que me deu 20 ohms. Se eu medir desse comum para o terminal do capacitor aqui, o outro, também tem 20. Por quê? Porque bobina principal e auxiliar são com as mesmas características. Bitola de fio, quantidade de espiras. Então, a resistência ômica daqui para cá, vamos dizer, deu 20, daqui também deve dar 20. E se eu medir nos dois terminais do capacitor, vai me dar 40, que seria a soma. 20 ohms da bobina principal mais 20 ohms da bobina auxiliar. Então, quando mede no capacitor, deu 40, no caso do motor de máquina de lavar. Você mediu os dois terminais do capacitor, deu 40 ohms. Automaticamente, quando você identificar o comum, você vai ter referência daqui para aqui, deve dar 20, e daqui para cá deve também dar 20. Se você mediu daqui para cá, deu 25, e daqui para cá deu 15, então tem erro com esse motor, tá entendendo? Deve dar valores idênticos, porque as bobinas são idênticas. Do jeito dos parâmetros de construção de uma bobina, que é a principal, será a bobina auxiliar. Então, pessoal, por aqui nós estamos aqui já entendidos a questão do diagrama elétrico. Vou só recapitular um pouquinho aqui do diagrama, o que eu falei agora por último, sobre esse comum aqui, ó. Deixa eu ver se eu fiz um rabiscozinho anterior aqui. Fiz não, mas vou fazer rapidão aqui, questão de segundo. A questão do comum é essa daqui. Eu vou fazer em duas linhas retas, como se fosse principal e auxiliar. Início e fim dessas linhas. Eu gosto de fazer esse diagrama, pessoal, porque eu, no meu caso, eu entendo bastante coisa em questão do diagrama, em comparação até aquele tumultuado de fio ali. Então você faz de conta que esse diagrama é o mesmo que você está vendo lá no motor. Aqui eu tenho minha bobina principal, vou botar só o nome de principal, o P de principal, inicial, né? E o A de auxiliar. Então o que é meu fio comum ali? O fio comum é a ligação desses dois terminais aqui, ó. Eu uni um com o outro aqui, puxei um cabinho, é meu comum. Então minha principal vai seguir o circuito dela. Aqui eu vou puxar mais um cabinho, vai ser o linha. Ó. Linha da minha principal. Aqui eu vou puxar no mesmo linha, ó. Um outro cabinho vai ser capacitor. Vou botar CAP de capacitor. Então puxei um cabinho do mesmo linha aqui, puxei um cabinho que é capacitor. E da minha auxiliar também eu puxei um cabinho que é capacitor. Tá vendo? O meu linha tem o jump, que vai direto para o capacitor aqui, ou seja, vai me dar resistência ômica zero. Daqui, ó, para cá é zero, por quê? Porque tem ligação aqui, jumpeou, puxou um cabinho para cá. Se não deu resistência zero em um dos terminais do capacitor, então certamente você tem problema com essa ligação aqui, é emendado aqui,
pode ser emendado aqui no capacitor também. Então você pode ter problema com essa ligação, como também se tiver o protetor térmico nesse meio caminho aqui, ó. Se der protetor térmico aqui, alguma coisa desse tipo, que esse protetor abrir, meu linha não vai conseguir chegar até aqui, como também muito menos até aqui. Entendeu? Ele não vai dar, na verdade, resistência para lugar nenhum. Por quê? Porque a função do protetor térmico é essa. Deu problema com esse sistema aqui, com esse circuito do motor, abrir ele aqui para ele separar a entrada de rede com o restante do circuito. Meu comum sempre vai estar ligado na rede elétrica. No caso desse motor, se fosse um motor ligado direto na rede ali, é num ponto fixo. Esse daqui seria o meu fio neutro. Eu alimentaria meu neutro aqui, ó, para que quando romper meu fusível térmico, que seria o fase que estava vindo aqui, romper meu fusível térmico, eu não tenho mais fase presente em nenhum canto desse motor. Apenas o neutro está alimentando o restante do circuito. Então o neutro é meu comum e o fase, vamos dizer aqui, neutro. Isso aqui é quando o motor é ligado direto na rede, tá entendendo? Passa por disjuntor, alguma coisa desse tipo, alguma proteção, mas que não é cabo, que você coloca e tira de uma tomada, né? Então obedece isso aqui. Neutro liga no comum e o fase no linha. Entrada de fase. Por quê? Porque se der problema no meu motor, de repente meu motor entrou em curto, alguma coisa desse tipo, tem uma proteção aqui? Tem. Vamos dizer que não tem proteção aqui, mas de repente no meu fase aqui vai ter o disjuntor. Ou um protetor térmico que tem no motor. Então se o disjuntor desarmou, desligou a alimentação, eu não tenho mais alimentação de fase nenhum do meu motor. Apenas o neutro. Não, mas não tem um disjuntor, não tem nada, ligou o motor direto na rede, mas tem um protetor térmico no motor? Tem. Se esse protetor romper, ele vai cortar a alimentação até aqui do fase, o fase veio aqui, chegou aqui, não passou porque abriu esse protetor, então não conseguiu chegar aqui. Se o fase não chegou aqui, então não tem um fase circulando em nenhum local do meu motor, apenas o neutro. Então isso é uma proteção, o circuito é isso. Isso aqui é o básico, eu não vou entrar em detalhes de ligação de motor, é um outro assunto. Mas isso aqui é só para vocês terem uma leve noção do que eu estou falando. Então seria esse, meu motor com 3 terminais, um comum, capacitor, uma linha com o terminal saindo já direto para o capacitor. E quando o meu motor, eu quero deixar ele com 4 terminais, que eu falei ali anterior, e não quero deixar já fechado aqui só com 3, ou seja, se eu fechar ele aqui, eu estou deixando ele com uma única rotação. Ele não tem inversão. A inversão seria, no caso, né, de um motor de máquina de lavar, já tem um comum aqui, essa bobina auxiliar com essa principal são idênticas, então a inversão é o quê? Meu capacitor está aqui no circuito, vamos dizer que aqui é meu capacitor. Eu tenho meu capacitor que fecha o circuito do final da bobina principal com o final da bobina auxiliar, um exemplo. Então o capacitor está nesse meio aqui. O que faz a inversão aqui, ó? Uma hora, se eu quiser funcionar, vamos dizer, o triac lá da máquina, manda a alimentação desse lado aqui do capacitor, o motor, vamos dizer, girou horário. O outro triac, que é o da função anti-horário, manda a alimentação desse daqui. Então esse daqui deixou de mandar a alimentação desse lado, o outro manda aqui, ó. Então uma hora esse motor recebe a alimentação aqui e outra hora aqui, ó. Quando ele recebe aqui, por exemplo, horário, quando recebe aqui, anti-horário. Então as bobinas são idênticas. E no caso desse meu aqui, que esse que nós fizemos não é idêntica, o que acontece? Se eu quiser deixar 4 terminais, eu deixo. Vamos dizer aqui, mesmo sistema de cima ali, eu vou só mudar a questão de deixar os fios externos. Vamos dizer que eu tenho minha principal e minha auxiliar. Então aqui minha principal, 1. Quando vai fazer isso aqui, pessoal, numerar os terminais que nem estavam os 4 ali, não é bom fazer aqui 1 e 2 não, com a principal não, porque vai ficar o terminal 2, 1 e 2 e 3 e 4, por exemplo. Então a auxiliar ficaria com terminal 4, que geralmente sempre é alimentação de rede elétrica, esse 4. 1 e 4 geralmente são para alimentação da rede elétrica. Então você não numera ele nessa situação aqui. O da principal você numera de acordo com o fechamento que foi feito anterior. Qual foi o terminal anterior que eu sobrei da minha bobina principal, que sobraram para me deixar como os terminais externos? Vamos olhar de acordo com o esquema elétrico, só para vocês terem ideia. Terminal 1 da bobina principal ficou fora. Vamos dizer que esse aqui seria terminal 1, realmente 1 da principal. Tá vendo? Terminal 1 da principal. O outro lado da principal, vamos colocar o outro terminal que sobrou, que seria o 4. Então, 1 e 4. Isso aqui é de acordo com o fechamento interno. Não é mais só os fios fora para você ter, não. Isso aqui eu estou falando os cabinhos já, né? Isso aqui é a saída dos cabinhos. Vamos dizer que é os cabinhos. Você deixou os cabinhos para fora, 1 e 4 os cabinhos, então você já sabe que é a bobina principal. 1 e 4 é início e fim da principal. Auxiliar, 3 e 4. Então 4 já tem repetido, então vamos ter que mudar esse 4. 1, 4. Qual foram os terminais que sobraram da minha auxiliar também para eu deixar como terminal externo? Terminal 1, que é o que saiu para o capacitor.
o outro terminal da auxiliar 4. 1 e 4 igualmente a principal. Então esse da auxiliar, como eu tenho aqui 1 e 4, eu posso colocar aqui 2 e 3. Faltou 2? Faltou. Então vamos lá. Eu posso colocar aqui 2 e 3, que é os que estão faltando meus cabinhos, se eu tenho cabinho 2 e 3. Ou simplesmente botar aqui 6 e 8. 5 e 8. Você vê que não tem terminal número 5. Então de repente eu posso colocar o 5. 1, 3, na verdade 1 e 4, 2 e 3. 1 e 4, 5 e 8, 5 e 6, não interessa. Número auxiliar diferente desses dois números aqui, 1 e 4. Você já sabe que 1 e 4 é a entrada de rede da bobina principal. Só que de repente eu quero deixar os cabinhos fora, então tá aqui, 4 cabinhos. O que é que eu posso estar fazendo para mudar a rotação do meu motor? Posso estar trazendo o capacitor para o lado de cá, ó. O capacitor, vamos dizer que o capacitor desse lado, eu tenho uma alimentação de rede aqui, aqui, e capacitor aqui. Então minha rede entrou aqui no 3 e 4. E o capacitor ficou aqui. Na verdade não tem como ser 3 e 4. Eu fechei 3 com 4. Fecha 3 com 4. Crio o comum aqui desse lado. Alimenta um lado aqui desse motor. Vamos dizer que eu sempre vou manter minha principal alimentada. Eu já sei que o 1 e 4 é a alimentação da rede. Sempre eu vou ter alimentação ou no 1 ou no 4. Então vamos dizer. Fechei 3 com 4. Eu já sei que 3 e 4 fechado é a alimentação de rede. Beleza. 4 sempre vai estar entrando na alimentação de rede, pessoal. 4 e 1 sempre tem alimentação de rede. Então vamos lá. Fechou 3 com 4, então já sei que aqui seria um comum. Beleza. No outro lado do terminal 1 aqui seria o outro lado da alimentação de rede. Capacitor aqui. Não, ele está girando no anti-horário, eu quero horário. Então você tira o capacitor daqui, traz ele agora para cá, ó. Liga ele aqui entre terminal 3 e 4, o capacitor. O capacitor ficou entre terminal 3 e 4, você for duas saídas para alimentação aqui, na verdade. Dois lados, na verdade, você poderia ter alimentação, só que obedecendo. A rede elétrica sempre está no terminal 1 ou 4, então o lado da rede elétrica seria esse lado aqui, ó. A alimentação da rede elétrica aqui desse lado do capacitor, tá vendo? E o outro lado da rede elétrica seria esse fechamento aqui entre terminal 1 e 2. Fechou 1 com 2, seria meu comum agora desse lado de cá, ó. Então teria o comum agora desse lado. Rede elétrica aqui no terminal que está ao lado 4. Saiu o terminal, ligou com o capacitor, que o capacitor alimentou o terminal 3. Ou seja, sempre os terminais 2 e 3, como eu mencionei aqui, os terminais 2 e 3 vai estar recebendo alimentação do capacitor, ou nesse lado ou nesse, dependendo do lado do que ele colocar o capacitor. Se eu tirar o capacitor daqui e trago para cá, ele inverte a rotação. Se eu tirar daqui e levar para lá, ele volta à rotação anterior. Então, o jeito de inverter a rotação desse motor é esse. Tirar o capacitor desse lado, trazer para esse. É o que eu falei até nos diagramas ali, mostrando a vocês no motor já. Quer inverter a rotação, deixa os cabinhos externos para mudar o capacitor de lado. Se eu deixar o capacitor aqui, vamos dizer que o motor roda horário. Se eu trouxer para cá, roda anti-horário. A alimentação da rede elétrica sempre vai ser nesses terminais 1 e 4. O lado de entrada da rede elétrica, ó, 1 e 4. E sempre esses terminais 2 e 3, ou você pode estar aqui 5 e 8. 5 e 8. Sempre esses terminais aqui vão ser alimentados através do capacitor e o outro, o comum. Por que esses números 5 e 8, pessoal? É porque, quando nós estamos fazendo a bobina, eu mencionei a você aqui para vocês denominar os números 1, 2, 3 e 4, porque nós só temos 4 terminais de saída desse motor. Então, 1, 2, 3 e 4. Mas eu poderia estar fazendo também aqui. Eu comecei pela minha bobina principal, por exemplo, ali porque eu estava copiando o que nós estamos do diagrama elétrico. Se eu for começar agora do zero a numerar esses cabos, eu faria o quê? Terminal da principal, vamos dizer que esse daqui eu denominaria que seria número 1, tá ligado já com o comum. 1. O outro lado da principal, que seria o 2, é o que está fechado aqui, ó. 2. Fechou com 3. Tá vendo? 2 fechou com 3. O que sobrou aqui seria 4. Então eu já teria 1 e 4. Os terminais da auxiliar seria, como eu tenho 1, 2, 3 e 4, então o terminal da auxiliar seria o quê? Esse terminal aqui, 5. O outro terminal da minha esquerda, que é o que está fechado aqui dentro, ó. Tá vendo? O outro terminal da auxiliar que fechou aqui dentro, ó. Que antes eu mostrei a vocês, fechou 2 com 3. Então aqui, isso aqui seria 5. Esse do centro é 6, fechado com 7. 6 com 7, me restou o terminal número 8, que é esse daqui, ó. Então minha auxiliar ficaria com o número 5 e 8. E a principal com o número 1 e 4. Os outros terminais estão fechados internamente do motor. Isso aqui você não mexe mais. Beleza. Ficou com o terminal 1 e 4 da principal e 5 e 8 da auxiliar. Então, como é que, por exemplo, meu motor está funcionando, aqui eu tenho, por exemplo, fechado aqui meu comum. Beleza.
Meu motor está rodando no anti-horário, eu quero inverter a rotação, o que é que eu faço? Terminal aqui que está alimentando o capacitor, eu solto ele aqui do capacitor, levo ele para o lado de cá e trago esse daqui para cá. Tá vendo? Tiro esse aqui que é o 8, tá aqui, tiro o 8 daqui, trago para o lugar do 5 e pego o 5 e levo para lá. Eu fazendo isso, não é exatamente, então isso aqui é só para vocês terem ideia. Eu fazendo isso aí, não é exatamente o que eu mostrei a vocês nesse diagramazinho agora aqui. Ó. Tá vendo que aqui eu não deixei a opção de trazer esse terminal para cá, ó, fazer esse encruzilhamento. Aqui eu mostrei como lados idênticos, desse lado e desse lado. Então, eu vou fazer mais um diagramazinho aqui para vocês terem ideia. Vou fazer aqui em cima. Que é essa questão ali, trazer o número 5 para um lado e o 8 para o outro. Então, vamos lá. Eu vou fazer o diagrama agora mais simplificado. Nós já sabemos que é a nossa principal. Vamos dizer que aqui é a nossa principal. Eu tenho o terminal 1 e 4. Então, aqui não vai ser mais outros números. Então, aqui é no meu cabinho. Na minha bobina principal, meu cabinho já tem aqui 1 e 4. E minha auxiliar, eu tenho o número 5 e 8. Vamos lá. Número 5 e número 8. Tá entendendo? 1 e 4 na principal. Eu já sei que no meu motor, se tem os cabinhos para fora, vamos dizer que eu deixei os 4 cabinhos. Se eu tenho os cabinhos já saindo para fora, e eu tenho um terminal de um cabinho aqui, um dos cabinhos me marca número 1, o outro número 4. Ou eu quero anumerar eles. Eu quero deixar uma numeração deles. Então eu já sei que 1 e 4 é a principal, e 5 e 8 é auxiliar. Então vamos lá. Eu vou fechar a principal já direto um lado dela aqui. Seria aqui, por exemplo, terminal 1 é a entrada de rede com comum. Vamos dizer que meu comum, ó, terminal 1 aqui já sempre vai ter alimentação de rede aqui. Tá vendo? Vamos dizer, esse terminal 1 sempre vai ter rede elétrica aqui, independente de eu querer inverter a rotação ou não. Então o que é que eu faço? Vamos dizer que meu motor está ligado aqui 1 com 5, que seria o outro terminal da auxiliar aqui entre o capacitor. Sempre aqui vai receber a alimentação do capacitor, pessoal. Lembre disso aqui. Então, de repente, eu puxei uma derivação desse cabo aqui. Quando está os terminais para fora, esse terminal aqui que está saindo aqui, que seria o 5, fecha direto com esse daqui. Ó. 5 fecha com 1 e o de alimentação de rede fecha com 1 e o 5. Então, aqui fecha tudo. A rede entra aqui, alimenta a bobina principal através do número 1 e bobina número 5 da minha auxiliar está recebendo através do capacitor. Então, beleza. Vamos dizer... Aí esse lado aqui, que é o outro lado aqui, está fechado 4 com 8. Então 4 com 8 fechou os dois lados, uma outra alimentação do outro lado da rede. Então vamos dizer que eu quero mudar a rotação do meu motor. Não, mas esse motor está rodando no anti-horário, eu quero inverter. O que é que eu faço? O terminal que antes aqui estava o 5 recebendo alimentação aqui através do 1. O 5 estava vindo aqui recebendo alimentação através desse aqui. O que é que eu faço? Eu pego esse terminal 5 e ligo ele para o 4. Então fechei 5 com 4. Tá vendo? Sobrou o terminal 8. Que agora eu vou fechar com o 1, tá vendo? Eu troquei só o lado do motor. É como se eu mudei o lado de entrada da alimentação da minha bobina auxiliar. E o comum agora seria onde aqui? O comum seria o 4 e o 5. Sempre o 4 e o 1 vai estar entrando na rede elétrica. O comum está sendo o 4 e o 5, tá vendo? Ó, terminal 4 entrou a rede elétrica aqui, veio, através do capacitor alimentou essa auxiliar. Não, na verdade não é através do capacitor. O capacitor vai estar alimentando aqui no caso a 8, que é que eu mencionei agora. O capacitor sempre vai ser pelo lado de cá. O capacitor, vamos dizer que já está aqui conectado fixo nessa bobina número 1 aqui. Ó. Então o terminal da bobina 1 já saiu, conectou direto com o capacitor. O que eu faço é só trazer o capacitor. Uma hora eu mando a alimentação pelo capacitor no 1, no 8 ou no 5. Quando eu quiser alimentar no 8, vamos dizer que meu motor aqui roda horário. Show de bola. Não, eu vou querer inverter a rotação desse motor, eu vou querer anti-horário. Então, eu tiro a alimentação aqui do 8, trago para o número 5. O meu capacitor agora não vai mais alimentar o 8, vai sim alimentar o número 5. O capacitor agora vai alimentar a bobina número 5. Sobrou a bobina número 8, que eu vou fechar com 4. Então, você vai ver até em algumas etiquetas de alguns motores, a questão dizendo assim, especificadinho lá embaixo. Para inverter a rotação, troca o número 5 pelo 8. Ou seja, o cabinho do número 5 você troca pelo número 8. Eu falei, se o número 5 está fechado nesse terminal aqui, vamos dizer que o 5 é esse daqui, ó. Eu quero inverter a rotação, eu troco o 5 pelo 8. Ou seja, se o 5 está ligado agora, por exemplo, aqui, o 8 está ligado com 4, então eu tiro o 8 daqui e trago o 5. 5 agora que vai ligar aqui com 4. Na verdade, o 5, troca o 5 pelo 8. Se o 4, que é o 1 e o 4, que é a alimentação de rede elétrica, estava recebendo conexão
com 8, por exemplo, nesse dado aqui, ó. Aí o esquema não deixa que você troca o 5 pelo 8, então você tira o 8 daqui, desconecta ele daqui, traz ele para o outro lado e tira o 5 daqui e leva para o 4. 1 e 4 sempre vai ser a entrada da rede elétrica. Isso daí não muda as entradas da rede elétrica neles. O que muda é a inversão desses dois terminais da auxiliar. Você pega esse terminal da auxiliar desse lado, leva para cá, vai dar um sentido de rotação. Se você pegar o terminal dessa auxiliar e levar para cá, vai dar outro sentido. Então o que muda é só isso aí. E fechando ele numa única rotação, como eu falei, é isso aqui. Já tem um terminal comum, não mexe mais com ele. Saiu um terminal para o linha, 2 terminais para o capacitor, acabou a história. E posso deixar ele só com 4 terminais. Pronto, aqui ele vai ficar com 4 terminais também. Ó. Tem um comum que está fechado um com o outro, já internamente do motor, puxa um lado do capacitor 2, o outro lado do capacitor 3 e o linha 4. Então vai ficar 4 terminais. Só que você vê que tem um linha que dá continuidade 0 para o capacitor. E quando eu deixo com a opção de inversão, tem 4 terminais, mas você não tem esse linha com ligação direta até o capacitor, porque essa ligação você vai fazer no fechamento dos cabos um com o outro. Então, pessoal, acredito que deu para vocês entenderem aí. Ficou dúvida, discute lá no grupo, lá, tirar suas dúvidas. Eu acredito que o conteúdo até aqui está bem esclarecedor. Vou fazer os fechamentos. A amarração não tem muito o que fazer, nem vídeo de amarração para vocês. Até que qualquer amarração inicialmente é válida. Entendeu? Você está começando agora, conseguiu amarrar as bobinas, apertar direitinho com a outra, é válida. Não tem regra para amarração. Quiser fazer o padrão original que vem de fábrica, faz. Eu prefiro nem fazer. Eu prefiro fazer um bem simples, que é praticamente, por exemplo, do jeito que está minhas bobinas ali no topo, do jeito que está minhas bobinas no topo ali do meu motor, eu faço o quê? Eu dou uma volta lá por baixo delas, amarro elas, trago o fio aqui em cima e vou fazendo isso. E quando eu dou uma entrada aqui para dentro, ó, e dou uma puxada para fora para fazer esse tipo de amarração aqui. Vou soltar essa volta para vocês entenderem aqui. Eu faço tipo assim. Vamos dizer, eu peguei minha linha, né? Vamos dizer, peguei minha linha, joguei lá por baixo da bobina, trouxe, enlacei com essa daqui que nem fosse dar um nozinho comum, um nozinho desse normal, arrasta o fio lá para frente, ó, fez essa curva aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó, fez essa curva, arrasta o meu fio lá para frente, jogo por baixo novamente, joga aqui por dentro, deu aquela leva apertada para fixar um pouco a bobina, puxa de volta. Então vai fazendo isso. Nada demais, pessoal. Um nó simples, tá vendo? Um nó simples, quando você faz isso aqui, ó, você tem condições de apertar ele até o ponto que você quer deixar o aperto das bobinas. Não aperta demais para não torar fio. Só isso aqui. Sendo motor que você vai vernizar, só necessita isso aqui, ó. Essa vincazinha que fez aqui. O próprio verniz, quando ele ressecar, quando você vernizar que secar, não deixa mais esse fio soltar de jeito nenhum para voltar aqui, ó. Endurece esse fio não volta mais aqui se não for torado e puxado. Então, ficamos por aqui. É que eu falei, sobre a amarração, eu não vou nem entrar muito em detalhes sobre a amarração, porque é uma coisa bem simples, então não vamos perder nem tempo, criar conteúdo para explicar como dar esse nó aí. Viu? Vocês tentam ver quando você está do motor. O original é diferente, é feito na máquina de costura, então é trançado ali 2 pernas de fio uma com a outra. Vocês for fazer isso é mais trabalhoso, eu prefiro não mexer nem com ele. Vamos finalizando por aqui nosso conteúdo.